Depois desse vídeo você vai se sentir muito mais preparado para alugar o seu apartamento em Portugal, eu te garanto. E chegou a hora de mais um vídeo super sensacional aqui do seu canal Maximizar. Se por acaso você está caindo aqui de paraquedas, o meu nome é Max, esse é o canal Maximizar que fala praticamente tudo o que precisa ser falado sobre se planejar para morar em Portugal e sobre se adaptar ao novo país, no caso, Portugal. E eu tenho certeza que se você já andou pesquisando aí sobre morar em Portugal, você já ouviu de várias fontes diferentes que alugar um apartamento é uma das tarefas mais difíceis em Portugal atualmente. Por vários motivos que eu não vou entrar em detalhe aqui, tem vários vídeos aqui sobre alugar apartamentos, se você ainda não assistiu, tem uma playlist aqui em cima só sobre isso, vale muito a pena dar uma conferida. Mas as dicas que eu vou dar para você realmente saber se o apartamento que você vai visitar é bom ou não, os cuidados que você tem que tomar na hora de alugar um apartamento. E vamos direto para nossa primeira dica, que é: procure imobiliárias confiáveis. Ah, Max, como é que eu vou saber isso? Seguinte, qual é o caminho mais comum para quem está procurando um apartamento para alugar em Portugal? Você, pela internet, você procura naqueles sites Imovirtual, a gente falou vários deles, você entra nesse site, você acha lá o anúncio e você liga para marcar uma visita para ver o apartamento. Na maioria desses anúncios você já sabe de cara qual é a imobiliária, às vezes não. Então muito cuidado quando a imobiliária for desconhecida ou principalmente quando não houver imobiliária envolvida na história. Eu e a Lívia, por enquanto, a gente precisou alugar apartamento 2 vezes em Portugal e foram experiências completamente diferentes. Exatamente porque na primeira vez, lá em 2016, a gente não tinha experiência com isso. Então a gente achou um anúncio de uma imobiliária lá que a gente nunca tinha ouvido falar, mas o preço estava bom e a gente foi atrás. E a gente teve muita dor de cabeça porque a imobiliária era, não vou dizer ilegal nem nada parecido, né? Deu tudo certo no final das contas, só que você via que o trabalho era meio amador depois de um tempo. Teve assinatura de proprietário falsificada, o cara errou o endereço, a gente não conseguiu ligar a água, enfim, tem até um vídeo aqui que a gente fala sobre alguns problemas que a gente teve nesse apartamento. E a gente sabe que um dos principais problemas do nosso primeiro apartamento foi a imobiliária, porque quando a gente alugou o nosso segundo apartamento em Portugal, a gente usou uma imobiliária grande, a Remax, e o serviço era completamente diferente, era muito mais profissional, o contrato era super bem feito, super cuidadoso, inclusive a Remax é a que a gente indica quando perguntam. Então muito cuidado com a imobiliária que está negociando o seu apartamento. Se for uma imobiliária desconhecida, procura o endereço físico dessa imobiliária, vai visitar a imobiliária, sente o clima lá dos outros corretores, como é que o pessoal está vestido, como é que eles se comunicam, tenta pegar um clima se o negócio é amador ou se é profissional. O fato da imobiliária não ser grande, gigante, não significa que o trabalho não seja bom. Então vai visitar no escritório físico dessa imobiliária. Isso é super importante para você saber se está entrando numa roubada ou não. Dica número 2, a gente já falou várias vezes sobre isso, tem a ver com isolamento térmico. Aqui vão algumas dicas dentro desse contexto de isolamento térmico para você perceber quando você for fazer a visita no apartamento que você quer alugar. Primeira coisa, antes de alugar você já consegue definir algumas estratégias. Procura apartamento com certificação energética A, B ou C. Se você pegar um de D para baixo, vai até F, a probabilidade de você passar frio no inverno é muito grande e, consequentemente, a sua conta de luz, a sua conta de gás, dependendo de como você for aquecer a sua casa, vai ser mais alta do que o esperado. Portanto, A, sensacional, B, muito boa, C, também tá legal ainda, de D para baixo, cuidado. Segunda dica, aí é quando você for visitar mesmo apartamento que você tem que fazer esse teste. E funciona dos dois jeitos. Se você for no verão ou no inverno, no frio ou no calor, dá para ter uma ideia dos dois jeitos. É o seguinte, você tem que tentar sentir se existe uma diferença de temperatura quando você está do lado de fora do prédio. Assim que você entra lá no hall de entrada do prédio, fecha a porta. Como é que está a temperatura? Mudou ou está muito parecida com o que estava do lado de fora? Se essa temperatura mudou ou para frio ou para quente, dependendo da temperatura, né, do lado de fora, é um ótimo sinal. Pode ser que esse prédio tenha um revestimento legal chamado capoto. Pesquisem capoto, que se o prédio tiver capoto, vai na fé que o negócio é bom. Mas vamos lá, você entrou no prédio, sentiu um pouquinho ou não percebeu se teve mudança ou não, tudo bem. Tenta perceber agora uma mudança de temperatura do hall do prédio, do corredor, para dentro do apartamento. Aí você tem que sentir alguma coisa. Porque se dentro do apartamento a temperatura estiver muito parecida com lá fora do prédio, a coisa vai ser feia. Então presta bem atenção nisso. Estando dentro do apartamento, outra coisa que você precisa verificar, principalmente se esse apartamento tiver janelas muito grandes, que o corretor pode tentar te vender como, nossa, a iluminação vai ser sempre sensacional,
cuidado, vai verificar a grossura das paredes onde estão essas janelas. Se essas paredes forem finas, e quando eu falo fina é ali paredes com menos aí de 30, 40 centímetros de espessura, já se tem que tomar um certo cuidado, porque quando a parede é fina, a umidade vai entrar, vai penetrar no seu apartamento, e umidade no inverno significa frio dentro de casa, frio de sair fumacinha da boca, experiência própria. Outra coisa importante é verificar a vedação das janelas ou portas de correr, né? Aquelas grandes também. Se a vedação dessas portas de vidro grandes ou das janelas for ruim, cuidado. Aqui vai uma dica sensacional e inédita no canal Maximizar. Leva uma pena com você e coloca pertinho da janela ou pertinho da porta depois de você fechar e fica olhando. Se essa pena estiver balançando muito, cuidado, porque esse ventinho que talvez agora no verão esteja fresquinho ou quente, no inverno vai ser um frio de rachar entrando no seu apartamento. Também experiência própria nesse caso. Então, vê se o isolamento térmico do seu apartamento é bom. Isso pode ser a diferença entre ficar confortável e ficar extremamente desconfortável. Dica número 3. Quando você for ver o seu apartamento, assim que você sair lá da visita do horário marcado, ou antes, né? Dá um pulinho nos cafés, nos restaurantes, nos supermercados que ficam ali bem perto da área do prédio. Tenta bater um papo com quem trabalha nesse lugar. Faz uma série de perguntas, sem ser inconveniente, claro. Mas pergunta como é que é aqui à noite, como é que é no fim de semana, é movimentado, a garotada fica aqui, tem muito papo, como é que é o esquema? Se você sentir que a pessoa está aberta a conversar, e normalmente os portugueses gostam muito de conversar, quando eles têm conhecimento sobre alguma coisa, eles gostam de bater um papo. Então, você pode ir aprofundando a conversa. Se a pessoa te falar, tem muito movimento, tem muito jovem, fica molecada aí e tal, você pode começar a falar, mas é seguro, é perigoso e tal. Claro, a gente sabe que em Portugal o nível de perigoso é infinitamente mais tranquilo do que no Brasil. Mas pode incomodar, né? Você ter uma molecada lá meio mal encarada, fazendo um monte de coisa, fumando, enfim. Pergunta, começa a bater papo e vai até onde a pessoa deixar. É a melhor forma de saber como é que vai ser a sua vizinhança, né? E eu tô deixando a dica mais importante pro final, porque é uma dica que pode evitar que você perca uma grana ou então se arrependa muito de ter alugado um apartamento. Mas antes disso, se você tá achando esse conteúdo interessante até aqui, se tá levando algum valor para você, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito, clica lá no sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. E claro, compartilha com quem está se planejando para ir para Portugal. Esse canal tem uma biblioteca de vídeos gigantesca sobre quase todos os assuntos, então vale a pena você indicar para seus amigos. A dica número 4 é a seguinte. Antes da sua visita agendada ou depois, um dia depois, você tem que visitar o local do seu apartamento. Já falei sobre conversar com quem trabalha no local, mas no caso eu estou falando para você passar no mínimo 1 hora ali na redondeza, andando em dias e horários diferentes. Pô, Max, mas eu tenho mais o que fazer na vida. Cara, alugar um apartamento vai ser a coisa mais importante da sua vida em Portugal. Então vale a pena pegar um tempo para dedicar a isso. Vai durante a semana, à tarde, depois você vai no fim de semana, à noite, para ver como é que é o movimento lá. É sempre bom pesquisar a redondeza do seu apartamento pessoalmente. Passar um tempo lá mesmo, sentir os cheiros e ver as pessoas. Tenta se visualizar morando ali, saindo, andando todo dia. Faz o trajeto do seu prédio para a paragem do metro ou paragem do autocarro, do ônibus, para o centro da cidade. Enfim, pesquisa bastante que você não vai se arrepender na hora de escolher. Se você estiver se sentindo super bem naquela vizinhança, é uma coisa a mais para você pensar na hora de escolher esse apartamento. E a dica mais importante, você que chegou até aqui, merece essa última dica, é a seguinte. Muito cuidado, porque de uns anos para cá, praticamente de 2017 para cá, se tornou praxe o proprietário cobrar vários aluguéis à vista. Então assim, como dificilmente o brasileiro que está se mudando para Portugal... Gente, mil desculpas, o cartão de memória lotou e para abrir espaço no cartão eu vou ter que tirar a câmera do tripé e vai demorar pra caramba. Faltava só um item que é o mais importante, parece até um suspense, né? Mas então eu tô gravando esse final no celular mesmo, se mudou um pouco a qualidade, mil desculpas. Mas como eu estava dizendo, é super comum os proprietários pedirem vários aluguéis adiantados. Então, muito cuidado com isso, porque se você pagar 12 meses adiantado, que acaba sendo comum, infelizmente, você está se comprometendo por 1 ano da sua vida num lugar que você não conhece muito bem. Então, eu realmente não aconselho. Eu sei que pode chegar uma hora que vai bater o desespero. Algumas pessoas fizeram isso mesmo quase que por desespero. Claro que, pelo menos as pessoas que a gente conhece, acabou dando tudo certo. Mas é uma coisa que eu e a Lívia a gente não fez. A gente teve propostas para pagar vários aluguéis adiantados, a gente não quis fazer. O máximo que a gente chegou foi pagar 5 aluguéis adiantados. Então, cuidado. Agora, mais grave do que pagar 12 meses adiantado é você
deixar depósitos, vários depósitos, né, calções. Então, muito cuidado com calções, porque esse dinheiro vai ficar parado, você não vai conseguir investir esse dinheiro em nada, dependendo do seu aluguel, que eu posso dizer que por baixo aí 500, 550 euros para um T1 é um valor mínimo e razoável para se pensar. Imagina 6 vezes isso, 7 vezes isso, 10 vezes isso. É um dinheiro parado que pode te fazer falta e também não vai render nada. O dinheiro que você podia estar fazendo alguma aplicação, até em reais mesmo, não vai te render nada. Muito cuidado, tenta ficar aí no máximo de 2 a 3 depósitos aí que vão ser devolvidos no final do contrato, mas a gente sabe que as coisas podem mudar muito de repente. Então, muito cuidado com o número elevado de depósitos que o proprietário pode pedir. Beleza? Espero que tenha sido útil. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau.